Muito bem, nós começamos agora mais uma entrevista do programa do Sintoresp. E hoje nós vamos falar de um livrinho, né? Modesto, tudo amassado, que eu uso ele bastante, mas é o mais importante livro que uma nação democrática possui, que é a sua Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada a 5 de outubro de 1988. Eu vou conversar com o Francisco Calazans Lacerda, Calazans, presidente do nosso sindicato, que é advogado, tem formação de advocacia no direito, no Lago Direito São Francisco, e é um homem que tem muito apreço à Constituição e faz uma leitura muito acurada daquilo que é princípio, daquilo que é norma, daquilo que é regulamento na Constituição brasileira. Calazans, por que nós devemos comemorar o aniversário de um livro como este aqui? Bom, a Constituição é um livro diferente, né? Talvez fosse o único livro que mereça ser uma comemoração, né? Então, ela está para fazer seus 30 anos. Bom, a Constituição é a lei básica, fundamental da República, da nação brasileira. Suas normas são normas a ser seguidas no exercício da cidadania. A democracia sugere, né, um certo desmembramento da ideia de Constituição. Então, por exemplo, o sindicato, assim como o condomínio, ou as associações todas têm as suas constituições, não é isso? A Convenção do Condomínio. Então, por exemplo, se tem leis básicas a serem observadas, essas leis básicas, essas normas básicas a serem observadas, equivalem, para efeito de uma entidade, por exemplo, né, aquilo que o Estatuto equivale à Constituição. A Constituição para a nação como um todo e o Estatuto de um determinado grupo, restrito a esse grupo. Mas é a ideia de que haja uma carta magna regendo toda a atividade humana. Calazans, você cita com regularidade e propriedade o artigo 3º da Constituição. Eu vou ler, posso ler? Sim. Ele é breve. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O leigo aqui acha que se nós cumpríssemos esse artigo 3º, o país seria outro, hein? Pronto. Não é? Então, daí o artigo 3º, assim como o 1º e o 2º, eles estão bem, né, coerentes com o preâmbulo da própria Constituição, o preâmbulo, que é a proposta, a visão mais ampla do que a que se propõe a Constituição Federal. Então, por exemplo, o artigo 3º, para que se alcance isso que a Carta da República propõe, é preciso que haja, por exemplo, sindicato atuando. Sim. Então, o sindicato, lutando por os seus representados, ele está buscando esse equilíbrio que a Carta quer que haja, né? Para que não haja exploração de uns contra outros. E então não se pode afastar no momento em que se procura desprestigiar a atuação sindical, no momento em que se inibe a atuação sindical, se está negando
a possibilidade de se ter aquilo que a Constituição propõe. Por exemplo, uma sociedade justa, fraterna, livre, porque afastando os sindicatos se torna muito mais difícil. Então aí, quando se faz alguma coisa contra a organização sindical do país, então está ligado aí o desconfiômetro. Não há república, não há democracia. Se está se distanciando do Estado democrático de direito. Se está contrariando a própria Carta Magna do país. Ô Calazans, nós estamos aqui falando sobre a Constituição Cidadã, assim definida pelo grande Ulisses Guimarães, e eu fico pensando num trabalhador, um chapeiro, está lá fazendo um sanduíche lá no pão com queijo lá no bar, um atendente de um hotel, uma moça que é camareira, enfim, os trabalhadores que compõem a nossa categoria de bares, restaurantes, hotéis similares. E ele poderá perguntar, mas esse assunto que esses dois sujeitos estão tratando aí não tem nada a ver com a minha vida concreta, com a minha vida real, o meu dia a dia. Tem ou não tem? Claro, se nós estamos falando da Constituição, nós estamos falando da própria alma da nação, né? Agora, Calazans, no que diz respeito especificamente à organização sindical e aos direitos dos trabalhadores, se não me engano, há dois artigos, o artigo 7º e o artigo 8º. O que, digamos, contempla o artigo 7º e o que contempla o artigo 8º? Então, veja bem, a análise do artigo 7º já demonstra que, de fato, nós temos uma Constituição descumprida desde o seu nascedouro. O artigo 7º coloca no caput como princípio fundamental a estabilidade do trabalhador no emprego, ou seja, proíbe a dispensa arbitrária. Dispensa arbitrária é a dispensa imotivada. É aquela dispensa caprichosa, que o poder econômico diz, não quero mais você aqui e pronto, né? Alguém representando o poder econômico. Mas a Constituição prevê o quê? A garantia do cidadão trabalhador para que ele possa constituir sua família com tranquilidade e garanta, né, a educação, enfim, cuide da sua família. É preciso que haja essa estabilidade. A Constituição propõe, mas nunca foi regulamentado o caput, né? Conforme lei Por que o legislador não fez essa regulamentação aí do artigo 7º? Então já significa que ele está se distanciando da própria proposta constitucional. Entendi. Está traindo. Tá? Ela diz, o salário mínimo precisa dar para adquirir tais bens assim, essenciais à vida, a cesta básica. Precisa ter, o cidadão tem que ter moradia decente, tem que ter alimentação decente, se vestir decentemente, estudar, não é? Ter boa saúde, não é? Isso o artigo 7º propõe, quando diz que o salário mínimo, o mínimo que uma pessoa deve ganhar é aquilo que é suficiente para atender essa necessidade básica. Cadê o salário mínimo da Constituição Federal? O Diese diz que é por volta de R$ 4.000. Pois é. Mas está sendo pago 900 e alguma coisa. 954. Não é isso? Então, quem é responsável por isso? Agora, há ou não há um flagrante descumprimento da Constituição Federal? Então, a gente comemora a existência da Constituição, mas concomitantemente, estamos lá apontando que ela, claro que ela tem o seu valor, mas ela não está sendo respeitada. E como fazer para que a nossa Carta Magna, a Constituição Cidadã, seja respeitada, praticada, obedecida? Aliás, você sabe que tem uma frase do Luiz Guimarães que ele diz assim, trair a Constituição é o mesmo que trair a pátria. É evidente. Eu também concordo com isso, porque a Constituição representa o fundamento, é o básico da pátria.
não é? Constituição de quê? Do Estado Democrático de Direito da nação brasileira. Então ela é a pátria mesmo. Então trair a Constituição é trair a pátria. E então estão traindo a Constituição paulatinamente, desde o seu nascedouro. No que se refere à atuação sindical, é gritante. Por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte, que é a manifestação da vontade do povo. Quem é soberano é o povo. As leis são soberanas porque emanam do poder do povo. Então, numa Assembleia Nacional Constituinte, o povo disse, por exemplo, que é devido à contribuição para o sindicato, né, que a Assembleia fixa essa contribuição e é devida por todos, e que serve para manutenção do sistema confederativo. Então aí a Constituição está recepcionando aquilo que já estava na CLT. Então, tudo aquilo que está na CLT, aí a unicidade sindical, prerrogativa dos sindicatos, né, a condição, a relação entre o trabalhador e o seu sindicato, a liberdade de ser filiado ou não, isso já estava na CLT. Aí, de repente, começam a interpretar de forma artificial, data vênia, ao ponto de desvirtuar o que a Assembleia Nacional Constituinte decidiu. E eu tenho como convicção o seguinte: o poder maior, o poder do povo, que poder absolutamente soberano, ele se manifesta através de uma Assembleia Nacional Constituinte. E no momento em que redigir a Carta Republicana, a partir dali, os três poderes da República, que devem agir harmônicos entre si, autonomia e harmonia, eles, todos igualmente, devem se subordinar a esse poder maior que editou a Carta Constitucional. Então, o poder maior paira acima dos três, e os três têm que se curvar ao poder maior, que é o poder do povo. Isso significa democracia, Estado democrático de direito. No momento em que se desvirtua isso, se está cometendo pecado mortal contra a própria Carta Magna do país. Perfeito. Eu diria que, com o Calazans, Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintoresp, fala sobre a Constituição, nós íamos precisar fazer uma série, né? Uns 5 ou 6 programas, pelo menos. Mas, Calazans, rapidamente, o capítulo 2 dos direitos sociais estabelece várias garantias para os trabalhadores, né? Urbanos e rurais, né? Porque os rurais eram de fora antes, né? Eram excluídos. Sim. Por exemplo, o piso proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Agora, na assinatura da convenção coletiva aqui do sindicato, no setor de hotéis, se fixou um piso para as profissões, digamos, mais qualificadas. Você acha que vai ao encontro da Constituição? De uma certa forma, porque o que a Constituição quer é o seguinte: o salário mínimo não pode ser menos do que isso. Ele não pode ter um poder aquisitivo inferior àquilo que é essencial para a vida do cidadão, né, com dignidade. A partir daí, tudo é possível. Então, se estabelecer proporcionalidade de acordo com a avaliação que se faz de uma qualificação maior ou menor de uma função, é possível. Para isso também é que há o diálogo entre capital e trabalho, né? Perfeito. Bom, nós chegamos ao final da entrevista desta primeira, faremos outras, tá? Com o Francisco Calazans Lacerda, nosso presidente, que falou sobre este livrinho amassado aqui, amassado que eu uso bastante na Constituição brasileira. Calazans, muitíssimo obrigado, a gente sempre aprende muito com você, não só sobre Constituição, você tem uma cultura vasta e a gente aprende sempre. Muitíssimo obrigado, até a próxima entrevista e viva a democracia, né?
Viva a democracia! E eu agradeço as suas palavras generosas sobre a minha pessoa. Coisas de amigo. Forte abraço, até a próxima entrevista.